Olá, crianças, bom dia! Nós vamos iniciar nossa aula essa semana de português. Nós vamos continuar o capítulo anterior, é a última parte de português, né? Com essa aula nós já terminamos o conteúdo de português da apostila. Então espero que vocês estejam assim adiantados, não se atrasem, que nós estamos terminando a apostila. Essa aula de hoje já é a última de português. Então, vocês vão abrir na página 71, né? Vão colocar a data, 21/5/2021, e atividades a mais, página 71 até 78. Então, vocês vão abrir, né? Colocar a data e nós vamos iniciar a nossa aula. Atividades a mais. Você já reparou como vivemos cercados de palavras por todos os lados? Veja alguns exemplos. Então, a gente observa que em todos os lugares que a gente vai, a gente vê anunciado, né, de palavras, a gente, assim, na rua, a gente vai atravessar a rua, em algumas ruas tem pare, está escrito pare, a gente olha assim, está escrito o nome dos comércios, nomes de lojas, nomes de açougue, nomes assim, em todo lugar que a gente olha, a gente vê cartazes. Então nós somos cercados de palavras para todos os lados. Então, quando vocês saírem pela rua, vocês observam quantas leituras, quantas palavras que a gente vê, né? Nome de ruas, nomes de bairros, placas indicando, a gente vê números, né? Números de casa. A gente observa assim muita leitura, nós somos cercados de palavras. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, aqui vocês vão observar nessas imagens, né? Nós temos muitos exemplos de leitura, aqui está escrito assim, ó, mantenha a praia limpa, não jogue lixo, não jogue lixo. Então, é uma leitura, são palavras, né? É uma frase montada, é uma frase, uma escrita que a gente percebe que tem palavras, né? E que a gente lê. A gente observa, né, que a gente tem que prestar atenção, ler, para a gente seguir as regras, né, para a gente aprender, para a gente observar. Aqui tem outro anunciado, povo, arquitetura popular, cidade, feita à mão. Então aqui a gente observa também, que a gente observa que tem letra de forma, letra manuscrita, escrita à mão, em alguns cartazes. A gente observa que tem números, e também a gente observando aqui, a gente observa que tem um bilhete, ó. Olha aqui, Alessandra, vamos estudar juntas hoje? Pode ser lá em casa? Pode ser lá em casa, Márcia. Então, esse aqui é um modelo de bilhete. Então, a gente observa que nós somos rodeados de palavras. E existem letras de todos os tipos. Letras escritas à mão, que é o manuscrito, e letras de forma, maiúscula, minúscula, tá? Então, passando para a próxima página, que é a página 72, cite outros exemplos de materiais em que nos deparamos com palavras escritas. Então, também a gente observa nas contas de água e luz que a gente recebe em nossas casas, em livros, em receitas, então, em convites, ingressos. Então, sempre a gente assim se depara com muita escrita. Então, vocês vão escrever, né? A 2, escreva palavras de acordo com o pedido de cada coluna. Então aqui a gente observa que tem, né, são 3 colunas, né, e começadas com vogais. Então vocês vão nessa coluna, vocês vão escrever, vão lembrando de palavras que se iniciam com vogais. Vocês vão escrever nessa coluna, lembrando de palavras que se iniciam com consoantes na outra coluna e nomes próprios. Então, por exemplo, olha,
começando com vogais. Quais são as vogais? No A, I, O, U? Então vocês vão lembrar de palavras que começam com A, I, O, U e vocês irão escrever até na última linha. Por exemplo, amarelo, elefante, isca, escada, esmola, unha, assim por diante. Se vocês forem pensando, vocês vão lembrando de bastante palavras. A outra é começando com consoantes. Então, tirando as vogais, o que sobra são as consoantes. Por exemplo, comércio, filhote, chamada, garoto. Então, vocês vão descobrindo, vão lembrando e vão escrevendo nomes próprios. O que são nomes próprios? São nomes de pessoas, de rios, de país, de cidade, assim por diante. Então, vocês vão lembrando e vão escrevendo, o que é muito importante a gente escrever, treinar a escrita. Né? Eu acredito que vocês já estão sabendo escrever as palavras, né? E vocês vão treinar como se fosse um ditado. Vocês poderão pedir para a mãe ou ajudante da tarefa ditar para vocês, tá bom? Passando para a próxima página, página 73, a 3, saber como surgiu uma palavra é bem legal, pois elas podem ter origens bem interessantes. Quer ver? Então leia os textos a seguir. Então aqui tem os textos, né? Tem dois textos, que são textos informativos, né? Texto que passa as informações. Aqui está falando do hipopótamo. Os antigos gregos levaram um susto quando viram o hipopótamo pela primeira vez. Que bicho enorme! Para eles parecia um cavalo que vivia dentro do rio. Por isso não tiveram dúvida na hora de chamar esse animal de hipopótamo. Sabe por quê? Porque em grego essa palavra significa isso mesmo, cavalo do rio. A palavra hipopótamo é formada de hipo, que significa cavalo, e pótamo, que significa rio. Então, é um texto informativo, vocês poderão estar treinando essa leitura. Aqui, guri. Os índios davam o nome guri ao filhote de um peixe chamado bagre. Portanto, para eles, um bagre novinho era um guri. E como suas crianças também eram filhotes, os índios passaram a chamá-las carinhosamente de guris. Essa palavra entrou na língua portuguesa e é usada até hoje, principalmente na região sul do Brasil, como sinônimo de garoto, menino, criança. O feminino de guri é guria. Então, isso aqui é para vocês vão treinar a leitura, vão ler, né, o texto, e é um texto que passa informação para nós. Você sabia que existe um tipo de dicionário que explica a origem das palavras? Ele é chamado de dicionário etimológico. Você achou essa palavra muito diferente? Você achou essa palavra muito diferente? Pois saiba que a palavra etimológico vem da palavra etimologia, que significa estudo da origem das palavras. Então, vocês conhecem o dicionário, né? Quando a gente tem dúvidas em algumas palavras, não sabe o significado, a gente procura no dicionário. Agora responde as seguintes questões, da página 74. Você já conhecia a origem dessas palavras? Sim ou não? Então aí é uma resposta pessoal. A B, em sua opinião, é importante saber a origem das palavras? Por quê? Então também você vai dar a sua opinião. É importante a gente saber a origem das palavras? Então eu acredito que sim, né? Porque a gente tem que ter conhecimento. Quando a gente tem dúvidas, tem que procurar saber. Então, quando você quer procurar a origem de alguma palavra, você faz a pesquisa, procura no dicionário. É muito importante a gente ter conhecimento. A C, você conhece a origem de algumas outras palavras? Se souber, conte para os colegas. Então, isso aqui é um pessoal, né? Vocês poderão estar contando aí para o ajudante da vossa tarefa. A 4. Você já reparou na quantidade de placas de orientação e de sinalização de trânsito que existe nas ruas e nas estradas? Veja algumas. Então aqui tem algumas, vocês conhecem já nessas placas, vocês vão prestando atenção que nas ruas, nas estradas existem placas.
Então aqui vocês observam que a gente vê essa placa em amarelo que está indicando que é a área escolar. Aí por perto tem alguma escola. Então a outra aqui que está o E cortado quer dizer assim, ó, proibido estacionar. A outra, pare, parada obrigatória. Então a gente vai observando. E essa outra plaquinha azul, o que significa? Estacionamento destinado às pessoas com deficiência. Essa outra que tem o carro, dois carros cortada, o que significa? Proibido ultrapassar. E essa outra que está escrito aqui, 80 km por hora, velocidade máxima permitida, que a gente não pode correr mais do que 80 km por hora. Depois tem essa flechinha, né, indicada, vire à direita. A outra que tem esse animal, cuidado com os animais. Então aqui, se vocês observarem, a gente vê nas estradas, nas ruas, certas placas. Então, como, né, foi falado desde o começo, nós somos cercados de leituras e de palavras e de escritas. Passando para a página 75, agora responda as questões. Qual o significado de cada uma das placas apresentadas? Escreva seguindo a ordem em que aparece. Então, eu já falei várias, né? Falei todas. Então, vocês vão observar e vão escrever aqui, ó. B. Essas imagens costumam ser compreendidas facilmente pelas pessoas, por quê? Então, a C. Que tipo de penalidade as pessoas sofrem quando não respeitam as placas de sinalização de trânsito? Então, o que pode acontecer quando não respeita as placas? Poderão levar multa, né? Poderão acontecer assim acidentes, né? Então, é uma resposta aí pessoal. A D. Quais dessas placas geralmente estão presentes nas estradas? Explique como você chegou a essa conclusão. Também é uma resposta, você vai explicar, é uma resposta pessoal. Então, o que é, como observando essas placas aqui, qual foi a conclusão que você tirou? Por exemplo, cuidado com os animais, velocidade máxima, né? Olhar, observar até quanto a gente pode correr, 80 km por hora. O que mais que a gente pode observar? A placa proibido estacionar. Então vocês vão olhando a placa e vão escrevendo aqui embaixo a conclusão que vocês tiraram. Passando para a próxima, que é a 76, escreva os nomes das figuras a seguir. Então é muito fácil, né? Vocês vão observar as figuras. A primeira, o que a gente observa? É uma flauta, então vai escrever o nome. E a outra, o que é? Uma bicicleta. E a outra, um clipe. Então vocês vão escrevendo, vocês escrevam os nomes aí embaixo. 6. Junte-se a um colega e pesquise em jornais e revistas palavras-calma. Então, como vocês estão em casa, vocês vão pesquisar em jornais e revistas palavras com BL, com CL, com FL, com GL, PL e TL. Coloque-nas em uma folha de papel para serem expostas no mural da sala de aula. Assim você poderá consultá-la quando for necessário. Então aqui, como vocês estão em casa, vocês poderão escrever numa folha e colar nessa página da apostila, que eu vou depois corrigir da nota. A 7. Veja a seguir duas páginas de agenda telefônica de Larissa. Então aqui você observa, né? São palavras que começam com A, desse lado, né? Ela organizou a agenda dela. E aqui do outro lado, palavras que começam com G. São nomes que começam com A e nomes que começam com G. E a gente observa também que nessa página da agenda dela, ela colocou os nomes, tudo que tem a consoante DR. Ó, DR, Adriano, Alexandre, André, Andressa, o D e o R. E aqui a gente observa no G que ela colocou com GL, os nomes com GL. Então vocês vão observar, né? E vão. Vocês poderão até circular
né? O GL e o DR. Além dos nomes de cada página apresentarem a mesma letra inicial, o que mais eles têm em comum? Então, eu acabei até falando. Então, o que é que vocês acham que eles têm em comum? Nomes da letra A apresentam as consoantes DR e os nomes da letra G apresentam as consoantes do GL. Então, eu até falei a resposta. Passando para a próxima página, que é a página 77, né? Veja a cena a seguir. Uau, que beleza de flores! E nem é meu aniversário. Então, vocês vão observar a palavra uau nessa fala expressa o sentimento de quê? De alívio, dor ou surpresa. O que vocês acham? Então, vocês vão escrever. A B, assinale a seguir apenas palavras que podem substituir a palavra uau, utilizada na fala da mulher. Então, que palavras que você acha que é o mesmo significado que substitui? Vocês vão fazer um xizinho. Tem mais de uma correta. A C, agora as palavras que você não assinalou acima, escreva-os no sentido que elas expressam. Então, aquelas que não assinalou, por exemplo, aqui está ei. Então, quando a gente fala ei, chamando, nós estamos chamando alguém, né? Um chamamento. Assim por diante, vocês vão escrever o significado da palavra que você não assinalou. Passando para a última página, que é a 78, complete a cruzadinha com os substantivos que se referem às imagens. Então, vocês vão observar o que tem a flechinha. O que a gente observa? Abacaxi. Então, vocês vão escrever assim, ó. Vocês sabem já, né, do vosso costume. É só observar a figura, escrever os nomes, preencher a cruzadinha. Então, por hoje a aula terminou. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula. Só que a parte de português nós terminamos, tá bom? Um abraço a todos. Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo. Beijos.